Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, que é narrado por Lucas, no capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Lucas 9, nós estaremos lendo dos versículos 57 ao 62, amém? Levando em consideração o tempo que temos para a ministração da palavra. Glória a Jesus, aleluia. Vamos fazer a leitura de todo esse contexto aqui de Lucas 9, 57 a 62, aleluia. Louvado seja Deus. E hoje eu quero dar prosseguimento e finalizar a palavra que iniciamos quarta-feira passada, cujo tema é não olhar para trás, amém? E hoje parte 2, louvado seja o Senhor, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome eterno do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus, aleluia. Como disse a mensagem, cujo tema é não olhar para trás, amém? Louvado seja Deus, aleluia. E glória a Deus, nós falamos da pertinência da pergunta, né? Ou da indagação, ou da sugestão, ou daquilo que se diz muitas vezes ao coração de alguém, né? Aleluia. Sempre nós temos uma palavra que o Espírito do Senhor nos concede, ou mesmo que Ele não está nos concedendo no momento. Nós sabemos que é sempre bom dar uma palavra, um alerta ao coração de alguém, quando nós observamos que essa pessoa, ela começa a observar alguns aspectos da vida passada, olhar para algumas situações, aleluia, até mesmo situações da sua vida antes de ela conhecer ao Senhor. E quando nós nos deparamos com situações assim, amados, nós muitas vezes damos uma palavra ao coração desta pessoa dizendo: não fica olhando para trás, não olhe para trás, não é bom olhar para trás, porque nós vemos na palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus está de uma forma bem clara dizendo: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amém? Aleluia. E nós na ministração falamos, discorremos muitas coisas que o Espírito do Senhor nos concedeu, por sua bondade, por sua misericórdia, e nós finalizamos, aleluia, nas palavras de Jesus, justamente estas palavras, quando ele diz: ninguém que, amém? Aleluia. Ou seja, qualquer pessoa, Jesus está dizendo qualquer um, que venha a se comprometer com o reino de Deus, ninguém que, tendo posto a mão no arado, já tenha tomado uma posição, já tenha, aleluia, tomado o arado nas suas mãos, dizendo: eu vou prosseguir, eu vou cultivar, eu vou trabalhar, já pôs a mão no arado em
prol, em virtude do reino de Deus. E Jesus está dizendo: qualquer pessoa que, tendo tomado esse tipo de atitude e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amém? Você está me entendendo? Não são as minhas palavras, são as palavras do Mestre, são as palavras do Salvador, são as palavras de Jesus Cristo, aleluia, porque é nesta palavra que está a sabedoria, que está o poder para abençoar a minha vida e a sua vida. Amém? Então sempre é bom nós termos esta lembrança em nossa vida, em nosso coração. Nós temos esta lembrança, queridos, aleluia, que nós não devemos, como cristãos, olhar para trás. Amém? É não observar aspectos da vida passada, aspectos da vida regressa, daquilo que já foi, que um dia aconteceu, que um dia a nossa vida era assim, era de um jeito, era de outro jeito, mas o que importa na vida cristã é olhar para frente, é olhar para o alto, é olhar para o Salvador, é olhar para a presença poderosa do Senhor na nossa vida. Quando olhamos para a tradução da palavra apta, aleluia, no seu original, ela vai dizer que aquele que é útil ou apropriado, não é apto. O original significa não é útil, não é apropriado. Então, nas palavras do Senhor Jesus, o que Ele está dizendo: aquele que toma a mão do arado e olha para trás, não é útil para o reino de Deus, não é apropriado para o reino de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele chama nós, aleluia, é para nós temos uma visão, aleluia, que ela possa romper. Nós temos que ter uma visão que o Senhor Jesus, Ele abra diante de nós o seu reino de bênçãos espirituais. A visão que eu tenho, pastor Claudinês, pastor Gabriel, não é a visão de olhar para o meu passado perdido, não é olhar para o meu passado podre, não é olhar para a minha vida regressa que não valia nada, é olhar para diante de mim, por um reino que está proposto, uma vida poderosa do Espírito que o Senhor tem preparado para mim todos os dias da minha vida. Porque se eu olhar para esses aspectos e eu sentir saudade daquilo que eu tinha, aleluias, Deus está dizendo: meu filho, você não está sendo apto, você não está sendo útil, você não está sendo apropriado para o meu reino. O que eu tenho preparado para você está numa visão futura. O que eu tenho preparado para você está diante dos teus olhos, é o que o meu Espírito, Ele revela para você, é aquilo que virá para a sua vida, não é aquilo que passou na sua vida. Talvez na sua vida passada, em termos de, não vamos falar aqui de vida passada, falar de vida passada, penso que é em outra vida, né? Às vezes pensa, na outra encarnação, não estamos falando disso, aleluia, não é isso. Na vida passada sua, porque você é nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Então agora já passou aquela vida, já passou aquele tempo, já passou aquela derrota, agora é vitória, agora é bênção, agora é Jesus, agora é o Espírito, agora é a palavra, é vitória, é diante dos teus olhos cada dia da sua vida, irmão. Porque Jesus chamou a minha vida, Ele chamou a sua vida para nós sermos vencedores, irmãos.
Ele chamou nós para nós sermos vitoriosos em Cristo, irmãos, aleluia. Ele não nos chamou para nós olharmos para trás, para nós vermos que nós éramos derrotados e sentir ainda a saudade da derrota que nós vivíamos. Não é isso que Ele chamou. Como eu já disse aqui, talvez a gente olhe e veja que nós não valíamos nada, e hoje, aleluia, se nós temos algum valor, é porque o Espírito Santo do Senhor nos concedeu pela sua misericórdia. Aleluia, é porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele achou graça em nós, irmão. Se Ele nos escolheu, se Ele nos tirou do mundo, se Ele nos tirou daquele charco de lodo, daquela podridão, aleluia, é porque Ele viu alguma coisa, aleluia, que tinha valor em nós. Então eu te dou um conselho que vale muito para mim, primeiramente a mim. Valoriza este valor que Jesus te deu. Valoriza o valor que o Cristo bendito deu na sua vida. Sabe por quê? Satanás não dá valor nenhum para você. Ele quer você no lixo, ele quer você na sarjeta, ele quer você derrotado, ele quer você morto, ele quer você caído. Ele não te dá valor nenhum. Mas Jesus viu alguma coisa em você. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: Jesus viu algo em você, servo. Jesus viu algo em você, aleluia. Jesus viu algo precioso na sua vida. Então o reino de Deus é isso. O Senhor Jesus está dizendo: não é apropriado, não é útil para o meu reino se você ficar contemplando o passado, saudade do passado, aleluia. O povo estava no deserto, caminhando, aleluia. Deus faz chover maná do céu, aleluia. O povo nunca tinha experimentado algo tão poderoso que era aquele pão do céu. O povo come, se farta, se alimenta, aleluia. Aquilo era vitamina, aquilo, querido, era um alimento completo, era uma churrascada. Aquilo devia ser uma coisa, amado, que nós podíamos contemplar hoje. Falar: o que você gosta, irmão? Eu gosto de um churrasco daquele. Aquele maná, eu acho que era esse churrasco, irmão, que você devia comer. Eu gosto daquela feijoada. Irmão, aquele maná devia ser a feijoada que você gostava de comer, ou você gosta de comer. Sabe por quê, querido? Porque eles nunca tinham comido aquilo. Mas o povo estava lá. Ai, que saudade da cebola do Egito. Ai, que saudade dos pepinos. Ai, que saudade da salsa. Ai, que saudade. Deus, você sabe o que é isso que o diabo faz, irmão? É isso que o diabo faz. Fica com saudade da porcaria que comia, porque acha que era melhor do que o maná que Deus tem para a sua vida hoje, do alimento espiritual que Jesus tem todo dia na sua vida, na sua presença. Aleluia. Deus era com o seu povo, Deus alimentava o seu povo, Deus mandou cordonizes, Deus alimentou com carne, aleluia. Mas o povo era ingrato. Graças a Deus que no meio da igreja hoje não tem povo ingrato, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No meio da igreja, porque os que estão infiltrados na igreja tem muito. No meio da igreja não tem, mas no meio infiltrado no meio da igreja está assim, de ingrato. Porque na verdade, irmão, ele tem que se esquecer do passado e tem que começar a ter gratidão no coração. Porque hoje, aleluia, pode não ser, às vezes talvez, não, em comparações, né, talvez não, mas Jesus não deixa faltar. Eu já disse isso aqui, Jesus não deixa faltar na mesa do crente fiel. Jesus não deixa faltar, aleluia. O Senhor é provedor, Jeová Jiré, Deus proverá, aleluia. Você está me entendendo? Diga a glória a Deus, irmão, aleluia.
Pode vir o governo falar que vai dar picanha, não está preocupado com picanha. Jesus coloca o alimento, o pão na tua mesa todos os dias da sua vida. Conversa, irmão. O Senhor Jesus é o Senhor provedor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Mas Ele tem uma coisa para mim e para você. Ele diz: batalha, luta, eu estou contigo. O povo estava peregrinando no deserto. Eles tinham um rumo, eles tinham uma trajetória para seguir. Aí Jesus falou assim: ó, não precisa trabalhar não, você só tem que caminhar. Agora nos dias de hoje, querido, não fique esperando o maná cair do céu sem fazer nada, hein? Não fique esperando cair do céu o maná sem fazer nada, porque o maná, aleluia, Deus provém todos os dias a sua porção. O pão nosso de cada dia Ele dá hoje, aleluia. Mas tem que caminhar, tem que fazer, tem que batalhar, tem que lutar, tem que fazer, tem que trabalhar, não tem jeito, né? É luta. A vida é luta, amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, queridos, nós falamos muito sobre, os aspectos, porque nós falamos de obediência. Falamos de obediência, que precisa estar atrelada a uma vida daquele que confessa, aquele que caminha, aquele que vai caminhar sem olhar para trás. Agora, vamos dar uma olhadinha nesses versículos, os demais versículos da palavra que nós lemos, versículos 57 e 58. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Então observa, queridos, que eles estão caminhando, Jesus, os discípulos, uma grande multidão, mas alguém, aquela pessoa, sabe aquele entusiasmado que está lá no meio, está entusiasmado. Olha aí, ó, é Jesus, olha os milagres acontecendo, olha as obras poderosas. Ele está caminhando junto, eu estou nessa, estou indo junto com a multidão. Mas aquele que caminha com a multidão, alguém, esse tal, ele vai dizer: ó, ei Jesus, eu vou te seguir por onde quer que você for, eu vou estar na tua cola. Jesus, eu vou andar contigo. O Senhor vai para lá, eu vou para lá. O Senhor vai para a direita, eu vou para a direita. O Senhor vai reto, eu vou reto. Jesus, se o Senhor parar, eu paro. Ele está querendo dizer: aonde o Senhor for, eu estou junto. Mas Jesus, não que Jesus não está querendo, aleluia. Nós vamos observar, querido, que Jesus não está impedindo, Jesus não está reprovando a atitude deste homem, mas Jesus está dizendo para este homem: você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você já avaliou que não vai ser algo fácil? Como que é? Vai caminhar com o meu lado? Ó, as raposas têm seus covis, olha aí, ó. As aves do céu têm seus ninhos. Mas ó, Jesus foi apontando para ele, ó, o Filho do homem, eu, aqui, falou assim, eu, o Filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Eu vou dormir, às vezes eu vou ter que dormir no relento, às vezes eu vou ter que passar noites em oração. Tu vai estar comigo? Jesus não está reprovando, mas está dizendo: avalia aí se vai ser fácil para você estar do meu lado. Amém? Você está entendendo, querido? Porque quantos já não disseram aquilo que eu falei agora há pouco aqui, e vai avaliar porque olha para trás. Mas parece que quando eu aceitei, antes de eu aceitar Jesus, antes de eu vir para a igreja, era tudo mais fácil.
Parece que quando eu estava no mundão, era churrasco todo dia, festa, não faltava amigo, não faltava companheiro para caminhar, estava sempre assim, ó. Mas depois que eu virei crente, né? Tem uns que viram crente, né? Depois que eu virei crente, então é esses aí que começam a avaliar, né? Porque depois que eu virei crente, não, peraí, você precisa se converter ao Senhor. Aleluia. É preciso converter-se ao Senhor, aleluia, porque quem converte-se ao Senhor, ele não fica avaliando se é difícil ir para a igreja, se é difícil ir para a oração, se é difícil ir para a vigília, ele não fica avaliando para seguir Jesus, porque Jesus colocou este homem à prova, mas não porque está impedindo ele, não porque está reprovando a atitude dele, mas está dizendo: avalia a tua situação, olha para você mesmo, que se você, o que você está falando aí, é o que está dentro de você. Olha para o que você está falando, se isso aí que você está afirmando, é aquilo que está dentro do seu coração. Tu está achando que vai ser fácil? Porque é assim, querido. Ah, mas quando eu estava no mundo era fácil, eu saía, voltava, eu ia, eu vinha, não tinha hora, mas agora tem hora. Não tinha hora, mas agora tem hora. Se passar da hora, querido, já era. Se passar da hora o pastor, se passar da hora a igreja, se passar da hora, você está entendendo, querido? Não vai ser algo fácil, não vai ser algo, né? É preciso avaliar, querido. Jesus está dizendo: você tem certeza disso, meu jovem? O que você está falando aí, que vai me seguir por onde quer que eu for, você tem certeza disso? E eu nem peço você de me seguir, mas você tem certeza? Avalia teu coração. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus, diga: eu estou entendendo a mensagem, Jesus, fala mesmo, Jesus. Irmão, Deus está falando com o meu coração. E sabe por que Deus precisa falar com o meu coração? Porque Jesus precisa me lembrar sempre: tu é líder, tu é líder. Sabe por que Jesus precisa falar com alguns corações? Porque ele tem que lembrar: tu é líder. Quem te chamou foi o homem? Quem te levantou foi o homem? Não, tu é líder. Você está entendendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, versículo 59 e 60. Diz a palavra: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Nós vemos aqui, amados, que Jesus faz um convite. E nós vemos que justamente no momento em que este homem que recebe o convite, ele pode avaliar a prioridade deste convite. Porque você imagina aquele um que chega assim, chega perto de Jesus lá da multidão: ei, Jesus, eu vou te seguir onde o senhor for. Agora Jesus está caminhando e ele olha para o cidadão assim, um outro cidadão que está lá do lado de Jesus, lá meio assim. Ele fala: ei, você vem e segue-me. Oh, Jesus, eu estou caminhando aqui já faz um tempo, mas eu preciso lá sepultar meu pai. Então Jesus agora, querido, ele está dando essa oportunidade de ele avaliar a prioridade, e Jesus está mostrando a ele que justamente a prioridade era o seu reino. Jesus está sendo claro, está mostrando para ele: a prioridade é o reino, aleluia. Mas o homem, ele vai demonstrar
que o mais importante era atender a necessidade terrena. Então Jesus, nesta palavra, ele está mostrando as diversas características daqueles que querem servir a Cristo, daqueles que querem comprometer-se com Ele, daqueles que querem estar dentro da sua igreja, daqueles que querem ter um comprometimento espiritual. Jesus está avaliando, mas Ele não só avalia, como Ele faz um diagnóstico do nosso próprio ser. Porque quando nós mesmo observamos, fazemos aquele check-up, e aí Jesus está dizendo: ô meu filho, deixa que os mortos sepulte os mortos, tem quem está cuidando lá, vai e prega o reino de Deus, você não vai ser útil em nada lá não vai resolver nada, lá morreu, mas prega o reino para os vivos, vai pregar a palavra, vai pregar para os vivos, porque quem morreu não precisa mais ouvir. Então deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai e prega o reino de Deus. Você está entendendo, querido? Então a gente vê, querido, que é justamente nessas situações, porque esses tais estão apresentando desculpas para não atenderem prontamente a mensagem, o chamado de Jesus Cristo. Quantas pessoas não ouviram o chamado? Quantos convites você fez? Quantos convites você estendeu? E você vê que eles não ouvem e não atendem o chamado. Eu tenho algo mais importante para fazer. Hoje não dá, porque eu tenho algo para resolver, eu preciso ir em determinado lugar, hoje não dá. Jesus está chamando, Jesus está buscando as almas, chamando-as pelos seus santos, mas não estão dispostos a ouvir. Deixa primeiro eu fazer tal coisa, depois eu vou. Você está entendendo? Por isso que quando nós olhamos para a palavra, Mateus 22, 14, o Senhor Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém. Eu já falei sobre isso aqui. Muitos são chamados, os convites são lançados, a palavra anunciada, a divulgação é expandida, a rede social alcança, mas os escolhidos são muito poucos, porque são aqueles que verdadeiramente deram ouvido à voz do Senhor Jesus. Aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo de Deus, esses são os escolhidos, esses estão na casa de Deus, esses estão adorando, glorificando. Você já se percebeu, pastor Claudinês? Você faz uma live, você prega uma palavra, quantas visualizações tem? Quantas curtidas tem? Irmão? Agora posta, faz uma piada da mais chula possível, da mais promíscua possível, que todo mundo gosta do kkkk, irmão, vai bombar. Olha, eu acho que o Google vai até remunerar você. Eu acho que você vai até ganhar salário do Google. Pastor, se você postar mensagem bíblica, ninguém assiste, irmão. Mas se você postar porcaria, todo mundo vai ver, vai curtir, vai compartilhar e vai bombar na internet. Porque o que o povo quer, ele quer é fazer kkk. É isso. O povo quer fazer kkk. Aleluia.
Agora, ouvir a mensagem da glória, exaltar, adorar, só escolhido, não. Aramanosevas. Somente escolhidos do Senhor, aleluia, para ouvir a mensagem, para parar e ouvir a mensagem, para parar e dar crédito, para compartilhar a mensagem. Sabe por quê? Porque somente escolhidos pode transmitir a voz do Espírito Santo de Deus. Só escolhidos podem transmitir a mensagem do Todo-Poderoso, aleluia. Louvado seja Deus. Você está me entendendo? Por isso Jesus disse, Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Então Jesus está chamando. Jesus, tudo bem, mas deixa eu fazer isso lá primeiro, deixa eu fazer aquilo acolá primeiro, deixa eu tratar de outros assuntos primeiro, né? É sempre assim, né? Aleluia, amém? Vamos para o final. Versículo 61. Outro lhe disse, agora vem outro camarada lá, né? Outro seguidor que estava junto com Jesus. Aí ele vai assim, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olha, até sepultar o pai é um motivo muito justo, porque não é fácil, né, querido? O pai morrer, né? Mas Jesus disse que ainda isso não era prioridade. Prioridade era pregar o reino para os vivos, pregar a palavra. Mas, porém, né, Jesus também não estava dizendo, você tem que ir lá pregar e não pode ir lá no enterro, não é isso, né? Não é isso que ele está dizendo. Ele está ensinando que existem prioridades que você precisa entender. Agora aqui no versículo 61, este vai dizer que seria praticamente a mesma coisa, porque não é um caso de morte na família, mas ele está dizendo, deixa primeiro eu despedir dos meus familiares. Eu quero pelo menos dar um abraço neles, né? Está todo mundo vivo lá, está todo mundo vivo, mas eu quero dar um abraço. Eu quero falar para eles assim, eu vou seguir Jesus, tchau, fui. Só isso, Jesus, deixa eu ir primeiro, depois eu venho e vou seguir, né? Amém? Você está entendendo aí? Diga glória a Deus, aleluia. Então a gente vê, amados, que essa pessoa se ofereceu, é mais um que se ofereceu para seguir a Cristo, e ele queria pelo menos se despedir daqueles que é da sua casa. Então agora nós vemos que ele oferece uma prontidão de palavra, mas não oferece a prontidão de atitude. Na palavra ele está bem claro, né? Jesus, seguir-te-ei, eu vou te seguir, eu vou caminhar contigo, igual aquele outro lá, vou para onde o Senhor for, seguir-te-ei, Jesus, ou seja, vou andar nos teus passos, onde o Senhor for eu estou indo, mas deixa-me primeiro. Então você vê, nas palavras ele está pronto, na palavra ele está bem claro, mas e na atitude? Não, na atitude não é o que ele vai fazer, porque é só mais uma desculpa. Mais uma vez ele está querendo dizer, depois disso eu volto, eu vou lá fazer isto, depois eu venho. Você está entendendo, irmão? Então, amados, observa, querido, que nós muitas vezes apresentamos as nossas desculpas a Deus. Nós como cristãos também falhamos, nós como servos do Senhor também erramos muitas vezes, porque nós muitas vezes também apresentamos as nossas desculpas, as diferentes desculpas por conta de Jesus, por conta do chamado, por conta da escolha, aleluia. E nós vemos, querido, aleluia, que infelizmente pode ser que nesta noite eu esteja falando e essa mensagem vai alcançar corações de pessoas que estão rejeitando seguir Jesus.
que estão apresentando desculpas, estão sendo convidadas, chamadas, mas estão até prontamente dizendo: olha, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa. Você entende a relação que existe na diferença? Agora, por quê? Porque alguém está dizendo: olha, Jesus, eu quero te servir, eu quero te glorificar, eu quero ir para a igreja, te buscar, quero fazer parte do grupo dos jovens, eu quero fazer parte do grupo das irmãs, mas tem uma coisa, eu ainda sou muito jovem, deixa eu desfrutar um pouquinho a vida, deixa eu desfrutar um pouquinho ainda, porque eu tenho toda uma juventude aí para viver. Olha meus amigos, eles não são crentes, não são servos, eles não são cristãos, não vão para a igreja. Se eu for, vai ter problema, vai ter diferença. Então espera um pouquinho, Jesus, mas eu vou te seguir, eu vou para a igreja. Sabe por quê? Porque eu ouvi teu chamado já. Mas permita primeiro que eu possa desfrutar da minha mocidade, depois eu vou. Olha, Jesus, eu estou numa fase difícil da minha vida, eu estou namorando, né? E namoro não é fácil, namorar não é fácil, sabe como que é, né? Para mim, para a igreja, servir o Senhor, tem que ser santo, né? Tem que caminhar com santidade, Jesus. Então, Jesus, depois que eu casar, aí eu vou para a igreja. Depois que eu casar, aí então eu vou firmar um relacionamento com o Senhor. Porque agora fica difícil para mim, porque eu estou no momento de namoro, de noivado ainda. E o senhor sabe que não é fácil, né? A carne é fraca. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Diga a glória a Deus. Graças a Deus que aqui não tem, né? Aleluia. Porque os que já estão aqui sabem do compromisso espiritual que tem, aleluia. Sabe do comprometimento com Cristo que tem, aleluia. Mas aquele que ainda não está na igreja, ainda não decidiu por Jesus, ele está dizendo: mas depois eu vou. Depois que eu casar eu vou. Olha, Jesus, eu estou estudando, fazendo colégio, está difícil. Aí tem faculdade pela frente, não é fácil. Mas depois que eu me formar, aí eu vou, né, evangelista? Não é assim? Depois que eu fazer a faculdade, acabou os estudos, porque imagina na faculdade, como é que eu vou para a igreja? Tem que estudar, tem que fazer muita coisa. Eita, ficar no meio daquele povo lá, aquela Unesp, meu Jesus, é terrível a coisa. Pensa, irmão. Mas depois que eu me formar, aí tudo bem. Aí eu vou, Jesus, aí eu venho, aí eu vou seguir você. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Então, querido, sempre é difícil. Ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. Ser servo não é fácil. Muitos estão rejeitando o chamado, estão dizendo: mas depois disso eu vou. Amém? Aleluia. Agora, versículo 62, para encerrarmos. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aleluia. Aqui Jesus está deixando bem claro, querido, que aqueles que optaram, aqueles que se envolveram com Ele, essas pessoas não tinham mais a opção de olhar para trás. As pessoas que se comprometeram com eles, elas não poderiam mais olhar para trás, porque se elas fizessem isso, elas não seriam aptas para o reino de Deus. Aquilo que nós já falamos, elas não seriam apropriadas, elas não seriam úteis para o reino de Deus.
Por isso que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, palavra do Senhor de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, o Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aleluia. Então, não olhar para trás significa nós não amar o mundo, significa nós não termos mais olhos para as coisas mundanas, como se aquilo preenchesse o nosso coração, como se aquilo fosse algo que vislumbra a nossa vida. Jesus não impede, querido, nós de desfrutarmos de muitas coisas que tem nesse mundo, mas coisas boas, saudáveis, coisas que não vai trazer prejuízos espirituais, não vai te confrontar, não vai te derrubar espiritualmente. Mas agora João está dizendo: não ame o mundo, porque é justamente nisto que não existe o amor de Deus. O amor do Pai não está na vida dessa pessoa que ama o mundo, porque aí tem concupiscências. Concupiscências são situações nocivas, onde o pecado ele impera na sua mais forte situação. Então veja bem, querido, é por isso que não olhar para trás significa quebrar os vínculos com essas situações do passado, e é essencial viver isso através do profundo arrependimento. Aleluia. Porque se um dia nós nos arrependemos diante do Senhor Jesus para recebê-lo como Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, nós não podemos ter mais vínculos com o passado de pecado. Nós temos que viver esse arrependimento. Você está entendendo? Então, não olhar para trás significa isso. Em nome de Jesus Cristo. Palavra do Senhor também, Pedro, em 2 Pedro, ele disse assim, no capítulo 1, versículo 10 e 11: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não olhar para trás significa viver de um modo digno do Senhor. Não olhar para trás é isto, é nós vivermos, a igreja do Senhor viver de um modo digno do Senhor. Aleluia. É assim que Deus te chamou para ser, seja o que Deus te chamou para ser. Foi assim que Deus estabeleceu a sua vida espiritual. Permaneça no que o Espírito do Senhor fez na sua vida. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos observar, queridos, que infelizmente hoje muitos crentes não abandonaram as suas igrejas, mas infelizmente no seu íntimo eles vivem como se não fizessem parte dela. Eu já falei isso aqui uma vez. Muitos, e graças a Deus que aqui eu louvo a Deus pela vida daqueles que aqui estão, porque eu os conheço. Mas se houver alguém que está nessa condição, não abandonou a igreja, mas está vivendo de uma forma que não faz parte dela, então precisa reavaliar os seus conceitos. Mas graças a Deus que aqui eu creio que não tem. Mas eu sei que na rede social está assim, os que vão ouvir essa mensagem, se ouvirem a mensagem, né? Se ouvirem a mensagem,
porque o mais difícil é ouvir a mensagem. Aqueles que porventura possam ouvir a mensagem, eu sei que vai ouvir isso que eu estou dizendo, porque pode estar dentro da igreja, não vivendo de modo digno do Senhor, ainda vivendo com as fantasias, com os pecados do seu passado. Você está entendendo? Então, se preciso, é nós, cada dia da nossa vida, é nós reafirmar nosso compromisso, é nós renovar a nossa aliança com Deus, aleluia, renovar a nossa aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor, aleluia. Esta aliança com o Senhor, ela é firmada por Jesus Cristo. Aliança que firmou o Senhor lá na cruz, no Calvário, pela minha e pela sua vida. Você está me entendendo esta noite? Então não é opção olhar para trás, querido. Amém? Você que está aqui na frente, dá uma olhadinha para trás e diga para o irmão que está atrás de você: não olhe para trás. Olha para você está aí, olha para trás para o irmão que está aí, fala: não olhe para trás. Mas é para ser simultâneo isso aí. Cada um olhando para trás, você ia falar: não olhe para trás para quem? Você está falando não olhe para trás, ela está falando não olhe para trás, não olhe para trás. É só lá o último que poderia chegar nele lá e falar assim: todo mundo olhou e falando não olhe para trás, né? Aleluia. Não é opção, querido. Amém? Não é opção. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode olhar para trás. Amém? Olha para frente. Olha para o alto. Olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Amém? Se coloca em pé. Em nome de Jesus, igreja. Louvado seja Deus.